Depois a gente teve outra doutrina do século XIX que aprofunda e avança para o século XXI, o liberalismo teológico. A ideia de que os textos bíblicos não foram necessariamente escritos por quem a Bíblia diz que os escreveu, que os textos que falam sobre milagres ou coisas assim, na verdade, são textos alegóricos, são textos que estão, na verdade, criando símbolos, que eles não são literais, né? Jesus multiplica os pães. Não, na verdade, Jesus não multiplicou os pães de verdade. Jesus pregou sobre generosidade e aí as pessoas tinham seus pães escondidos, ninguém queria tirar o pão porque não queria repartir com o cara do lado, porque não sabia que o cara do lado também tinha trazido o pão dele, e aí as pessoas estavam começando a passar fome, todo mundo com o seu pãozinho escondido. Aí Jesus vai lá, pega 5 pães e 2 peixinhos de uma criança, reparte esses pães, isso toca o coração das pessoas, e não, eu também vou repartir o meu, aí não, eu também tenho um para repartir. E no final todo mundo tinha pães para repartir, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Né? Isso é teologia liberal. Né? Começa a reexplicar a Bíblia e não foi Moisés que escreveu Gênesis, foram 4 fontes diferentes de documentos que foram juntadas para poder... E aí o liberalismo teológico começa a dar liberdade para as pessoas poderem questionar a Bíblia. Começar a dizer assim, não, isso aqui está escrito aqui, mas isso aqui foi um homem que escreveu na época dele, não foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi inspirado pelo Espírito Santo é só essa outra parte aqui. Isso aqui está escrito aqui que foi assim, mas não foi assim, na verdade foi de outra forma. O peixe engoliu Jonas, mas não, na verdade não foi um peixe que engoliu Jonas, foi uma história criada para poder elaborar para as pessoas o símbolo do peixe, que era o símbolo da natureza e o homem que resiste, e agora a natureza é mais forte do que o homem. E aí começou. Né? Então esse tipo de doutrina surge no século XIX, ganha popularidade no século XIX, avança para o XX, para o XXI. Só que o que ela faz? Ela mata todas as igrejas que ela assume o púlpito delas. Todas as igrejas que se tornam liberais, todas, não existe nenhuma que você fala assim, essa aqui tem teologia liberal e cresce, evangeliza, alcança pessoas, transforma vidas. 0. Todas elas começam a morrer. A gente consegue ver isso aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, você vê igrejas luteranas que abraçaram a teologia liberal, que elas têm lá no hall de membros delas, né, 10 mil, 12 mil membros, e você vai assistir um culto, tem 30 pessoas num culto. Às vezes algumas igrejas estão fazendo culto de 15 em 15 dias, porque vai 30, 40 pessoas só no culto. A igreja morreu. Uma igreja extremamente rica, próspera, que foi extremamente relevante no passado. Os pastores começam a abraçar essa teologia, começa essa de não, isso aqui não foi isso, aquilo ali não foi aquilo. Cara, se nada foi nada, por que isso vai ser? Também é eu que vou decidir, então, o que eu vou seguir da Bíblia ou não. Né? Então, o liberalismo teológico avança, entra para o século XXI, vai tomar outras formas, a gente vai ver aqui, e se torna uma doutrina forte de igrejas. Tem pessoas que usam a expressão liberal também quando se fala, por exemplo, de igrejas que hoje em dia... não tem os costumes. Daí eles usam essa expressão, né? Teve amigos que eu comentei sobre a Betânia, né? A visão da Betânia, tipo, em relação a uma coisa que choca muitas pessoas que são pentecostais é a questão da bebida, por exemplo. Né? Essas igrejas são muito liberadas, é liberal demais, que é a expressão que se usa hoje em dia. Né? Usos e costumes. Na igreja que pratica uso e costume, é chamado de doutrina. Então, às vezes eles vão perguntar assim, se a igreja tem doutrina, o que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão perguntando se tem usos e costumes. Pode beber bebida alcoólica, pode usar calça, pode usar saia, pode jogar futebol, pode usar bermuda, pode... E vai construir nesse sentido. Tá? Então, o nome oficial disso é uso e costume. O nome que a igreja dá para isso é doutrina. Então, culto de doutrina. Normalmente é um culto que o pastor vai explicar regras
próprias daquela igreja, pertinentes àquela igreja. O oposto de uso e costume, quando a igreja chama isso de doutrina, é liberal. Então usa essa expressão, só que essa expressão ela não é uma expressão teológica, ela é uma expressão cultural das igrejas de doutrina, que tem uso e costume, tá? A outra coisa que existe, que a gente vai trabalhar, é a ideia da palavra ortodoxa, ou, dentro também aqui, fundamentalista. O oposto de ser ortodoxo ou de ser fundamentalista também é ser liberal. Só que aqui o termo é utilizado teologicamente. Então também é boa a sua colocação, porque a gente precisa entender assim, quem está usando essa palavra em que contexto? No contexto de uso e costume, então uma igreja como a nossa, ela é liberal. Por quê? Porque ela liberou os usos e costumes. Ela liberou as pessoas de usar, a mulher de usar calça e de passar batom. Então isso aqui é uma linguagem popular, que algumas igrejas vão utilizar. No contexto teológico, isso aqui está falando sobre a abordagem que você tem da Bíblia. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou você acha que a Bíblia contém palavra de Deus em algumas das suas passagens? Então, quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus é chamado de ortodoxo, no sentido teológico da palavra, ou às vezes o liberal chama de fundamentalista. E fundamentalista, no nosso contexto, é uma palavra pejorativa, é uma palavra negativa, porque a gente fala, o fundamentalista islâmico, o fundamentalista religioso, dá a ideia do cara que é muito cabeça fechada, muito assim, não sei o que, não sei o que. Então, o liberal chama quem acredita que a Bíblia é de fundamentalista. O nome teológico disso é ortodoxo. E aí a pessoa que diz, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Contém palavra de Deus em algumas passagens, mas não em toda a Bíblia. Então esse é um liberal teológico, da teologia liberal. Então é a mesma palavra que é usada nas igrejas, mas em contextos diferentes. Né? Então, por exemplo, nesse contexto aqui, nós não somos liberais. Nós somos ortodoxos. A gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Liberal nos usos e costumes. Seria isso. Então, no sentido popular, liberal significa isso aqui. No teológico, liberal significa outra coisa. É bem interessante porque é bem liberal no sentido de usos e costumes. Né? Porque daí tem não sei se seria... Mas quem olha já no sentido pejorativo para a palavra liberal já vai dizer, não, lá pode tudo. Tipo, no sentido do pecado, por exemplo. Né? Lá pode tudo. O homossexualismo. Não, lá pode tudo, é liberal. Né? Não, liberal é no sentido de uso e costume. É no sentido de uso e costume. É bem restrito a ideia. Só que assim, aí vai aquela coisa assim, quando a pessoa está falando de forma popular, às vezes ela põe no pacote da palavra liberal, o que ela quiser. Tese é liberal. Ela pode usar a palavra assim. Então esse é o tipo de coisa que quando a pessoa usa a palavra, a gente tem que perguntar para ela assim, em qual sentido você está usando a palavra? Né? Para você poder dizer assim, é liberal nos usos e costumes, é liberal na questão de pecado. Não. Por quê? Porque o liberal teológico, ele é liberal em relação aos pecados. Porque o que ele vai dizer? Que pecado é uma construção histórico-cultural da época. Então, na nossa época, porque isso aqui não é palavra de Deus, então não significa que o que disse que era pecado naquela época continua sendo pecado hoje. Então, na nossa cultura, se não é pecado mais, não é pecado mais. Por quê? Porque ele não acha que a Bíblia é palavra de Deus, ele acha que contém palavra de Deus ali. Então, a gente tem que analisar
o que a pessoa que está usando essa palavra quer dizer com essa palavra. Digamos que a lei do momento, né, no sentido do homossexualismo que eu citei, se a lei do momento diz que é ok, é normal, então não é pecado. Aí não é pecado. Né? Por exemplo, a lei do momento diz que você, sei lá, matar uma tartaruga está errado. Você não pode projetar a Marta lá, é um bichinho preservado, está lá na praia, não sei o quê. Então, para a teologia liberal, e a gente vai ver aqui embaixo a última teologia ali que é a progressista, você fazer uma sopinha de tartarugas está pecando. Se você fizer aquilo ali. Por quê? Porque a cultura abraçou isso como pecado. Mas a cultura liberou o casamento homossexual. Então, o casamento homossexual não é pecado mais. Então, a teologia liberal vai trabalhar nessa perspectiva. Ela avança conforme a cultura avança. E retrocede quando a cultura retrocede. Mas aí, como tu falou, hoje não tem mais igrejas liberais no sentido de teologia. Que cresce, não. Todas elas naufragam. Quando o pastor... Às vezes você tem igrejas, vou dar um exemplo que a gente teve aqui. Então, vou dar o exemplo da igreja do Ed René, Igreja Batista de Água Branca. Né? Ela cresceu, anos crescendo. Igreja top, as coisas avançando, tudo funcionando, maravilhoso. Ele virou liberal nos últimos anos. Provavelmente nos últimos 12 anos, talvez 15 anos, ele virou liberal. Mas por muito tempo ele escondeu isso. Ele continuava pregando uma mensagem ortodoxa. Nos últimos 4 anos, ele começou a abrir para a teologia liberal, para a sua igreja também. Provavelmente daqui a 10, 15 anos, a igreja vai ter terminado. É o que a gente viu acontecer, por exemplo, com a igreja Bethesda do Ricardo Gondim. Ricardo Gondim era uma Assembleia de Deus, a igreja avançava, não sei o quê, ele reformulou a igreja para ser uma igreja mais contemporânea, a igreja cresceu bastante, explodiu, ele se tornou uma referência, escrevia na Ultimatus, se tornou uma referência de teólogo no final do século XX, início agora do século XXI, abraçou a teologia liberal. Só que ele abraçou ainda primeiro que o Ed René. E foi indo, liberou o casamento homossexual, e foi indo, a igreja dele está quase acabando. Está minguando, e aí o problema de igrejas maiores, quando elas minguam de repente, é que elas quebram financeiramente, porque a igreja tem uma despesa muito alta, né? Uma estrutura gigantesca que demanda um custo alto. Se de repente muita gente sai de uma vez, você não tem como pagar. A fonte seca imediatamente, não foi caindo aos pouquinhos para a igreja ir contendo os gastos, a igreja quebra. É o que está acontecendo com a igreja dele. Né? Então, esse tipo de coisa, a gente vai observar que às vezes o efeito demora um pouquinho. Mas sempre veio. Eu tenho um sobrinho que ele é pastor da Assembleia de Deus, e ele diz que a Assembleia está descendo. Ele mesmo sendo pastor de lá. Mas aí não é por causa disso. A Assembleia de Deus ela tá diminuindo, ela está perdendo força, porque ela continua com o formato de comunicação que funcionava para o século passado. Ela não atualizou o formato de comunicar a mensagem. Tanto que o que a gente está vendo? Muitas pessoas que são da Assembleia, que são pentecostais, acreditam na doutrina pentecostal, começam a haver algumas comunidades evangélicas pentecostais que são a Igreja Preta, com música, com não sei o quê, que mantém a mesma doutrina, tipo a Lagoinha, mantém a mesma doutrina, mas reformulou a comunicação, eles migram para essas igrejas mais modernas. Então o problema da Assembleia estar diminuindo não é um problema doutrinário, é um problema de maneira de comunicar a mensagem, que ela não faz sentido para a nova geração. Ela não se contextualizou. Não modernizou. Tanto que você vai ter uma igreja Assembleia de Deus ali em Cachoeirinha, do Mauro, que é a Assembleia de Deus, tem as mesmas doutrinas da Assembleia de Deus, está crescendo bastante, e principalmente depois que ele assumiu, cresceu mais do que era quando o pai dele era pastor, porque ele reformulou a comunicação da igreja, o jeito de falar, o jeito dele se vestir, não usa terno e gravata, a música e não sei o quê. Mantém a doutrina pentecostal, mas agora ele alcança o jovem de novo. Né? Então o problema da Assembleia foi a forma, não a doutrina.
A doutrina, ela não costuma afastar as pessoas. No caso do pentecostal, a forma de comunicar afasta. Foi outra aula que comunicou, né? Teve uma igreja muito grande que fechou por isso, né? Foi ficando ultrapassado com esse tal. Sim, foi na Inglaterra, eles fizeram um culto de encerramento da igreja, né? Aí tinha lá uns 30, 40 velhinhos que estavam fazendo o último culto para agradecer a Deus pela história daquela igreja, porque a igreja estava fechando, né? Fizeram um culto de encerramento da própria existência da igreja. Porque era uma igreja gigantesca no passado, riquíssima, mas eles não davam conta de sustentar a igreja mais, porque foi minguando, os filhos, os netos, os bisnetos deles não foram para a igreja perdeu a capacidade de comunicar, minguou e fechou. Aí eles venderam o patrimônio para pagar dívida, não sei o quê, e resolver a situação.